Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. No primeiro vídeo da série A Igreja, abordaremos o tema, o significado do presbitério. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este estudo busca explorar a importância e a natureza do presbitério como uma instituição bíblica e central para a vida da Igreja. Vamos examinar sua base teológica, histórica e prática, com atenção às Escrituras e à tradição reformada. O objetivo é fornecer uma visão clara e bíblica sobre como o presbitério reflete a soberania de Cristo sobre sua igreja e a responsabilidade coletiva de seus líderes. Bom, a palavra presbitério deriva do grego presbyterion, que significa conselho de anciãos. Essa instituição, fundamentada nas Escrituras, representa a forma de governo eclesiástico estabelecida por Deus para a administração da sua igreja. Desde o Antigo Testamento, o conceito de liderança colegiada está presente, como no Conselho dos Anciãos de Israel, Êxodo 24:1, Números 11, 16 a 17. No Novo Testamento, o presbitério assume um papel claro no cuidado pastoral, na doutrina e na disciplina, como evidenciado em passagens como Atos 14, 23, 1 Timóteo 4, 14 e Tito 1, 5. A tradição reformada enfatiza o presbitério como uma expressão da conexão entre igrejas locais e da autoridade compartilhada entre pastores e presbíteros. Essa estrutura não apenas reflete a ordem divina, mas também protege a igreja contra abusos autoritários e divisões sectárias. O presbitério é um testemunho da soberania de Cristo, pois reconhece que o governo da igreja pertence a ele, e não a um indivíduo ou a um sistema humano. Bom, então, ao longo deste vídeo, exploraremos três aspectos centrais. Primeiro, a origem bíblica do presbitério, como o conceito se desenvolve nas Escrituras. Segundo, a estrutura e função do presbitério, sua aplicação prática no governo da igreja. E terceiro, a relevância do presbitério hoje, porque ele permanece vital para a igreja contemporânea. Com isso, veremos como o presbitério exemplifica o princípio reformado de sola escritura, sendo um instrumento essencial para a glória de Deus e o bem-estar de seu povo. O conceito de presbitério está fundamentado na revelação progressiva das Escrituras, que mostram a liderança colegiada como parte do plano de Deus para o governo de seu povo. Essa ideia encontra raízes no Velho Testamento e é plenamente desenvolvida no Novo Testamento, especialmente na organização da igreja sob a liderança dos apóstolos e presbíteros. Desde os primórdios, Deus instituiu uma liderança plural para o governo de seu povo. O exemplo mais evidente está em Moisés, que recebeu a orientação divina para delegar autoridade a outros líderes em Israel. Jetro, sogro de Moisés, aconselha-o a escolher homens capazes, tementes a Deus, para compartilhar a responsabilidade de julgar o povo. Êxodo 18, 13 a 27. Este evento
estabelece um modelo de liderança colegiada. Deus ordena a Moisés que reúna 70 anciãos para compartilhar o peso da liderança. Números 11, 16 a 17. Esses anciãos representam o princípio de liderança coletiva, que mais tarde seria refletido no presbitério. Esses exemplos mostram que a liderança de Israel não estava centrada em um único indivíduo, mas envolvia a cooperação de homens escolhidos e capacitados por Deus. No Novo Testamento, vemos a continuidade desse princípio no estabelecimento da Igreja, sob a autoridade de Cristo. O termo presbíteros, ancião, aparece frequentemente, indicando o papel de líderes espirituais na comunidade cristã. Paulo e Barnabé, ao plantar igrejas, designaram presbíteros em cada igreja, pendurado com jejuns. Atos 14, 23. Isso demonstra que a liderança colegiada era um padrão para as igrejas locais. No Concílio de Jerusalém, os apóstolos e os presbíteros se reúnem para resolver uma controvérsia doutrinária. Atos 15, 6 e 22. Esse evento mostra a importância do Conselho de Presbíteros na tomada de decisões eclesiásticas. Paulo menciona o presbitério, que participou da imposição de mãos sobre Timóteo, reforçando a ideia de liderança coletiva no reconhecimento de dons ministeriais. 1 Timóteo 4,14. A estrutura de liderança colegiada no Novo Testamento é mais do que um modelo prático. É uma expressão teológica da soberania de Cristo sobre a sua igreja. Os presbíteros, sob Cristo como cabeça, são responsáveis por ensinar, pastorear e exercer disciplina, como visto em diversas passagens. Pedro exorta os presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus com humildade e zelo, não como dominadores, mas como exemplos. 1 Pedro 5, 1 a 3. Paulo instrui Tito a estabelecer presbíteros em cada cidade, reforçando a importância dessa liderança local. Tito 1,5. A origem bíblica do presbitério mostra que a liderança colegiada não é apenas uma tradição eclesiástica, mas um modelo ordenado por Deus desde o Velho Testamento e plenamente aplicado na Igreja do Novo Testamento. Esse sistema reflete a unidade, a diversidade de dons e a submissão à autoridade de Cristo como cabeça da Igreja. A liderança colegiada, fundamentada na estrutura do presbitério, não é apenas um modelo teórico, mas uma forma prática de governo que reflete os princípios bíblicos de justiça, cooperação e unidade. Essa estrutura visa proteger a igreja de abusos de poder, promover a edificação espiritual e garantir a fidelidade doutrinária. O presbitério desempenha um papel central na preservação da sã doutrina na igreja. Paulo adverte os presbíteros de Éfeso sobre o surgimento de falsos mestres e os exorta a vigiar sobre o rebanho de Deus. Atos 20, 28 a 30. Aqui, o presbitério é visto como o guardião da verdade contra heresias. Paulo orienta Timóteo a confiar o ensino a homens fiéis, que por sua vez ensinarão a outros. 2 Timóteo 2,2. Isso reflete a continuidade e a estabilidade doutrinária proporcionadas pelo governo colegiado.
A função pastoral dos presbíteros é outro aspecto crucial. Pedro descreve os presbíteros como pastores que cuidam do rebanho de Deus. 1 Pedro 5, 1 a 4. Essa responsabilidade inclui aconselhamento, ensino e disciplina espiritual. Os líderes devem prestar contas a Deus pelo cuidado do rebanho, indicando a seriedade de sua missão pastoral. Hebreus 13, 17. A liderança colegiada também promove a sabedoria e a justiça nas decisões eclesiásticas. O Concílio de Jerusalém é um exemplo de como o presbitério toma decisões importantes em conjunto, ouvindo argumentos e buscando a direção de Deus. Atos 15. Esse modelo continua a ser uma referência para a solução de controvérsias na Igreja. O presbitério reflete a submissão da Igreja à soberania de Cristo. Cristo é a cabeça da Igreja, e os presbíteros são servos que exercem autoridade sob sua direção. Efésios 1, 22 a 23. Os líderes são dados por Cristo para equipar os santos para a obra do ministério, mostrando que a liderança é um serviço à Igreja. Efésios 4, 11 a 12. A estrutura do presbitério demonstra a sabedoria divina em estabelecer um modelo de liderança que protege, edifica e direciona a Igreja. Esse sistema não apenas reflete os princípios de justiça e unidade, mas também a centralidade de Cristo como o verdadeiro cabeça. A aplicação prática do modelo presbiteriano traz benefícios espirituais, organizacionais e missiológicos para a Igreja. Essa estrutura não é somente funcional, mas reflete os valores e prioridades estabelecidos por Deus para o seu povo. O presbitério promove unidade em meio à diversidade. Assim como o corpo tem muitos membros, o presbitério une diferentes dons e perspectivas para o bem da Igreja. 1 Coríntios 12, 12 a 27. Cada presbítero contribui com sua experiência e sabedoria, refletindo o princípio de que a liderança é coletiva, não individualista. A busca pela unidade do espírito no vínculo da paz é essencial para o funcionamento harmonioso do presbitério. Efésios 4, 3 a 6. O governo colegiado proporciona transparência nas decisões eclesiásticas. Provérbios 11, 14 declara: onde não há conselho, frustram-se os planos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. O presbitério garante que decisões importantes sejam tomadas com ampla discussão e consulta. Paulo demonstra preocupação com a integridade ao lidar com questões financeiras, mostrando como a prestação de contas é fundamental na liderança. 2 Coríntios 8, 20 a 21. O modelo presbiteriano minimiza a concentração de poder. O princípio de que o testemunho deve ser confirmado por 2 ou 3 testemunhas reflete o valor de decisões colegiadas. Deuteronômio 19, 15. Isso protege a Igreja de julgamentos precipitados ou arbitrários. A escolha de diáconos para cuidar das necessidades práticas da Igreja demonstra a sabedoria de compartilhar responsabilidades, evitando sobrecarga e abuso de poder. Atos 6, 1 a 6. O presbitério fortalece a missão da Igreja ao fornecer uma base sólida para o evangelismo e o discipulado. A comissão de Paulo e Barnabé pelo presbitério em Antioquia mostra como esse modelo
promove a expansão missionária, Atos 13, 1-3, com liderança que apoia e envia obreiros para a obra. O presbitério facilita a obediência ao mandato de fazer discípulos, assegurando que a igreja esteja alinhada com a grande comissão, Mateus 28, 19-20. O modelo presbiteriano de governo reflete o cuidado e a sabedoria de Deus em organizar sua igreja de forma que ela seja eficaz, justa e fiel à sua palavra. Ele protege a igreja contra erros doutrinários, promove unidade e facilita sua missão no mundo. A estrutura e função do presbitério no governo da igreja refletem os princípios de ordem, justiça e submissão à palavra-lei de Deus. No modelo presbiteriano, o presbitério é a reunião dos presbíteros que representam a liderança espiritual da igreja. Ele é constituído por presbíteros docentes, que são ministros da palavra, e presbíteros regentes, escolhidos pela congregação para governar e supervisionar os assuntos da igreja. O presbitério atua como uma instância de governo que garante que as decisões da igreja sejam tomadas de forma coletiva, refletindo o princípio bíblico de conselhos múltiplos para discernir a vontade de Deus. Essa estrutura é uma aplicação prática do ensino de que Cristo é o único cabeça da igreja e os líderes servem como seus representantes, agindo em unidade com a congregação. Na prática, o presbitério é responsável por várias funções essenciais. Ele supervisiona a doutrina e a pregação, assegurando que sejam fiéis às Escrituras. É também encarregado da disciplina eclesiástica, garantindo que a pureza da igreja seja mantida. O presbitério administra os sacramentos, ordena ministros e aprova missionários, desempenhando um papel central na continuidade do ministério da igreja. Além disso, ele orienta a congregação na tomada de decisões significativas, como a construção de templos ou o envio de recursos para missões. O modelo presbiteriano evita a concentração de poder em uma única pessoa, promovendo a prestação de contas e a transparência. Cada presbítero é igualmente responsável perante os demais, e as decisões são tomadas em consenso ou por maioria, sempre buscando a direção de Deus. Isso reflete o princípio de que a igreja é uma comunidade de santos, onde a liderança deve ser exercida com humildade e serviço. O presbitério também serve como um elo entre a igreja local e as demais congregações, promovendo unidade e cooperação no trabalho do reino. Ele assegura que as igrejas estejam alinhadas em doutrina e prática, fortalecendo a comunhão entre os santos e o avanço do Evangelho. Assim, a estrutura e função do presbitério são expressões práticas da sabedoria divina no governo da igreja. Por meio dele, a igreja é edificada, a missão de Cristo é cumprida e a glória de Deus é exaltada. Essa abordagem demonstra que o governo eclesiástico não é meramente funcional, mas profundamente teológico, refletindo a natureza de Deus e seu propósito para o seu povo. Além das responsabilidades mencionadas,
o presbitério atua como uma expressão visível da unidade do corpo de Cristo. Ele promove a interdependência entre as congregações locais, assegurando que nenhuma igreja opere isoladamente ou de forma independente da comunhão maior da Igreja Universal. Um dos papéis fundamentais do presbitério é a salvaguarda da ortodoxia. Em tempos de desafios doutrinários, o presbitério funciona como um baluarte contra heresias e desvios teológicos. Ele examina cuidadosamente os candidatos ao ministério, avaliando suas convicções teológicas, caráter e aptidão para liderar. Além disso, o presbitério trabalha para resolver disputas que possam surgir na congregação, garantindo que as decisões sejam baseadas nos princípios bíblicos e não em preferências pessoais. O presbitério também desempenha um papel pastoral significativo. Ele fornece orientação espiritual aos membros da congregação e encoraja o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo. Em situações de crise, como desastres naturais ou perseguição, o presbitério coordena esforços para oferecer assistência prática e espiritual, refletindo o cuidado de Cristo por sua igreja. Outro aspecto relevante é a maneira como o presbitério modela a liderança servidora. Os presbíteros são chamados a liderar pelo exemplo, demonstrando humildade, zelo pela santidade e compromisso com a verdade. Essa liderança não é autoritária, mas pastoral. Ela não é ditatorial, neste sentido, guiando o rebanho com amor e paciência. A estrutura do presbitério também é essencial para a disciplina eclesiástica, um elemento frequentemente negligenciado, mas crucial para a saúde espiritual da igreja. A disciplina, quando necessária, é exercida com o objetivo de restaurar o irmão em erro e preservar a pureza do corpo de Cristo. Nesse sentido, o presbitério reflete o caráter de Deus como justo e misericordioso. Por fim, o presbitério também é um instrumento de avanço missionário. Ele supervisiona o envio de missionários e plantadores de igrejas, promovendo a expansão do reino de Deus. Isso reflete a visão bíblica de que a igreja não existe apenas para si mesma, mas para levar o evangelho a todas as nações. A aplicação prática do presbitério no governo da igreja, portanto, transcende a mera administração. É um reflexo da ordem divina e um testemunho da sabedoria de Deus em prover uma estrutura que sustenta, edifica e guia seu povo em direção à maturidade espiritual e ao cumprimento de sua missão. A estrutura e função do presbitério, conforme revelada nas Escrituras, não é apenas meramente uma construção humana, mas uma organização divina que reflete o caráter e a ordem de Deus. Com base em referências bíblicas, podemos aprofundar a compreensão de como o presbitério opera no governo da igreja. Uma das principais funções do presbitério é manter a doutrina saudável e assegurar a unidade da igreja. O apóstolo Paulo instrui Timóteo e Tito sobre a importância de presbíteros capacitados para refutar falsos ensinos e ensinar a sã doutrina. Tito 1:9. Esses líderes
como pastores e mestres, são dotados para edificar a igreja na verdade. Efésios 4, 11 a 12. O presbitério também é fundamental para o exercício da disciplina eclesiástica. Em 1 Coríntios 5, 1 a 5, Paulo orienta a igreja de Corinto a tratar um caso de imoralidade com seriedade, demonstrando a necessidade de líderes espirituais que tomem decisões em harmonia com os princípios divinos. O objetivo da disciplina, como destacado em Hebreus 12, 10 a 11, é restaurar o pecador e trazer crescimento espiritual para toda a comunidade. Além disso, o presbitério é uma fonte de orientação espiritual e cuidado pastoral. Em Atos 20, 28, Paulo exorta os presbíteros de Éfeso a pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Esse versículo enfatiza a responsabilidade de liderança servidora, onde o presbitério não apenas governa, mas cuida e protege o rebanho contra ameaças espirituais. O papel do presbitério no envio de missionários é declarado em Atos 13, 1 a 3, onde o Espírito Santo dirige os líderes da igreja em Antioquia a separar Paulo e Barnabé para a obra missionária. Isso demonstra que o presbitério é um meio pelo qual Deus conduz a expansão do Evangelho. Finalmente, a aplicação prática do presbitério inclui a ordenação de novos líderes. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo menciona o presbitério que impôs as mãos sobre Timóteo, conferindo-lhe um dom espiritual para o ministério. Essa prática simboliza a aprovação e o reconhecimento de Deus sobre aqueles chamados para servir. Essas referências bíblicas deixam claro que o presbitério é uma instituição divina projetada para liderar, proteger e edificar a igreja. Sua estrutura e função refletem o desejo de Deus de que sua igreja seja governada com ordem, justiça e amor, enquanto cumpre sua missão de proclamar o Evangelho ao mundo. A continuidade da análise, essa análise que estamos fazendo sobre a função do presbitério nas Escrituras revela a profundidade de sua aplicação prática no governo da igreja, tanto em seu papel administrativo quanto em sua dimensão espiritual. O presbitério não é apenas uma assembleia de líderes, mas uma expressão visível do cuidado pastoral de Cristo para com sua igreja. Em 1 Pedro 5, 1 a 3, o apóstolo Pedro exorta os presbíteros a pastorearem o rebanho de Deus, não por ganância ou obrigação, mas com disposição voluntária e como exemplos para o povo. Essa passagem ensina o caráter de serviço que deve marcar o trabalho dos presbíteros, refletindo o exemplo do próprio Cristo, o Supremo Pastor. A organização do presbitério também promove a unidade e a harmonia no corpo de Cristo. O Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, é um exemplo clássico de como o presbitério funciona em decisões coletivas para resolver questões doutrinárias e práticas. Ao abordar a controvérsia sobre a circuncisão, os apóstolos e presbíteros trabalharam juntos, buscando a orientação do Espírito Santo, resultando em uma resolução que fortaleceu a unidade da igreja. Além disso, o presbitério
serve como um meio de equipar os santos para o serviço. Em Efésios 4, 11 a 16, Paulo descreve os dons de liderança dados à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para que todos possam crescer em maturidade e fé. Os presbíteros, como parte desse chamado, desempenham um papel vital no ensino, na pregação e no treinamento de novos líderes. Outra função essencial do presbitério é a preservação da ordem na adoração nos sacramentos. Em 1 Coríntios 14, 40, Paulo instrui que tudo seja feito com decência e ordem na igreja. O presbitério garante que a adoração seja conduzida de maneira que glorifique a Deus e edifique os crentes, protegendo contra abusos e inovações contrárias às Escrituras. Por fim, a supervisão espiritual exercida pelo presbitério estende-se à disciplina e à reconciliação. Em Mateus 18, 15 a 17, Jesus estabelece um modelo para lidar com o pecado dentro da comunidade de fé, onde os líderes desempenham um papel crucial no processo de restauração. Essa responsabilidade reflete o desejo de Deus de ver seu povo caminhando em santidade e unidade. Assim, o presbitério é mais do que uma estrutura administrativa. É um reflexo da ordem divina no governo da igreja, assegurando que todas as coisas sejam feitas para a glória de Deus, para o bem do seu povo. Ele é, de fato, um instrumento pelo qual Cristo governa sua igreja, conduzindo-a em santidade, fidelidade e missão. Bem, a relevância do presbitério na igreja contemporânea reside em sua fidelidade ao modelo bíblico, sua eficiência no governo e sua capacidade de responder aos desafios modernos, sem comprometer os princípios da fé cristã. O presbitério permanece vital por várias razões fundamentais. Primeiramente, o presbitério oferece uma estrutura colegiada de liderança que reflete a sabedoria divina ao evitar o centralismo autoritário e o individualismo extremo. Essa abordagem é baseada em passagens como Provérbios 11:14, que destaca a segurança encontrada na multidão de conselheiros. No contexto atual, em que a liderança frequentemente enfrenta crises de legitimidade, o presbitério serve como um modelo de prestação de contas e governança compartilhada. Em segundo lugar, o presbitério mantém a continuidade com a tradição histórica da Igreja Reformada, que reconheceu a importância do governo presbiteriano como uma aplicação prática dos princípios da soberania de Deus e da autoridade das Escrituras. O presbitério contemporâneo continua a proteger a pureza doutrinária, garantindo que a pregação, o ensino e a administração dos sacramentos estejam alinhados com a palavra de Deus. Outro aspecto crucial é a capacidade do presbitério de lidar com questões locais e mundiais de forma contextualizada. Em um mundo globalizado, os presbitérios oferecem um equilíbrio entre a autonomia das igrejas locais e a cooperação em um corpo maior, promovendo a unidade na diversidade. Essa abordagem é particularmente relevante em contextos multiculturais, onde as igrejas
enfrentam desafios relacionados à integração e à identidade. Além disso, o presbitério desempenha um papel vital na formação e no envio de líderes qualificados para o ministério. A supervisão da preparação teológica, da ordenação e do acompanhamento pastoral garante que os líderes da igreja estejam bem equipados para servir com fidelidade e eficácia, como declarado em 2 Timóteo 2:2. Por fim, o presbitério oferece uma estrutura para a resolução de conflitos e a disciplina eclesiástica. O presbitério atua como um mediador, buscando a reconciliação e a restauração conforme os princípios de Mateus 18, 15 a 20. Isso preserva a paz e a santidade no corpo de Cristo. Em resumo, o presbitério continua a ser um elemento indispensável no governo da igreja contemporânea. Ele não apenas mantém sua relevância como uma estrutura prática e bíblica, mas também se apresenta como uma resposta eficaz aos desafios do mundo moderno, ao mesmo tempo que aponta para a glória de Deus e a edificação de seu povo. O presbitério não só mantém sua relevância prática e funcional, mas também é um testemunho vivo da continuidade e unidade da Igreja em Cristo. Em um mundo marcado por individualismo e fragmentação, o presbitério reforça a interdependência entre as congregações locais e a Igreja Universal. Essa unidade não é somente administrativa, mas profundamente teológica, apontando para o corpo de Cristo como descrito em Efésios 4, 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Além disso, o presbitério demonstra a aplicabilidade contínua dos princípios bíblicos à organização da igreja em contextos modernos. Ele proporciona um meio para que a igreja lide com mudanças culturais e sociais sem comprometer a integridade doutrinária. A adaptabilidade é vista no modo como os presbitérios hoje utilizam tecnologias e meios contemporâneos para facilitar a comunicação, a formação pastoral e a expansão missionária. O presbitério também incentiva a mutualidade no cuidado pastoral, permitindo que pastores e líderes sejam apoiados em suas responsabilidades ministeriais. Em um mundo onde a solidão no ministério pode ser um grande desafio, o presbitério serve como uma rede de suporte espiritual e prático. A mutualidade encontra base em passagens como Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por fim, o presbitério reflete o reino de Deus em ação, onde líderes são chamados para servir e não para serem servidos. Marcos 10:45. A liderança no presbitério não é baseada em poder ou prestígio, mas em serviço sacrificial e no compromisso com a glória de Deus e o bem-estar de seu povo. Esse modelo contrasta com os sistemas de liderança secular e serve como um exemplo poderoso de como o Evangelho transforma todas as esferas da vida. Assim, a relevância do presbitério na igreja contemporânea vai além de questões administrativas. Ela está enraizada em uma visão bíblica e teológica
do que significa ser a Igreja de Cristo. O presbitério continua a ser uma expressão tangível do governo divino sobre a Igreja, uma estrutura de proteção para a pureza da fé e o meio pelo qual Deus avança seu reino no mundo. A relevância do presbitério também se reflete na forma como ele preserva a identidade reformada da Igreja. Através de sua estrutura colegiada, o presbitério assegura que as decisões doutrinárias, disciplinares e missionárias sejam feitas em submissão às Escrituras e às confissões históricas da fé cristã. Esse compromisso com a fidelidade bíblica garante que a Igreja permaneça fiel ao Evangelho, mesmo em meio às pressões culturais que buscam redefinir seus valores e práticas. Além disso, o presbitério é uma expressão prática do princípio reformado da submissão mútua, conforme ensinado em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O presbitério modela essa submissão por meio da colaboração entre líderes que buscam juntos discernir a vontade de Deus para a Igreja. Essa dinâmica impede a centralização de poder e promove uma liderança mais humilde e centrada no serviço. No contexto contemporâneo, o presbitério também desempenha um papel crucial na preservação da unidade da Igreja em meio à diversidade. Congregações locais enfrentam desafios únicos, mas o presbitério funciona como um vínculo que mantém a comunhão entre igrejas diferentes, reforçando sua interdependência no corpo de Cristo. Isso é particularmente importante em tempos de divisões denominacionais e tensões doutrinárias, pois o presbitério fornece um fórum para resolução de conflitos e para a reafirmação de princípios bíblicos. Por fim, o presbitério é uma ferramenta essencial para a missão da Igreja no mundo. Ele capacita e envia líderes, plantadores de igrejas e missionários, demonstrando que a obra do reino não é uma tarefa individual, mas coletiva. A coordenação e supervisão que o presbitério oferece garantem que a missão da igreja seja conduzida de maneira fiel, estratégica e sustentável, como vemos no envio de Paulo e Barnabé em Atos 13, 1-3. Portanto, o presbitério permanece vital para a igreja contemporânea, não apenas por razões práticas, mas por sua capacidade de refletir os valores do reino de Deus, promover a unidade da fé e fortalecer a missão da igreja no mundo. Ele continua sendo um pilar fundamental para a vida e o testemunho da igreja até a volta de Cristo. Bem, ao longo deste vídeo, exploramos o significado e a relevância do presbitério como uma instituição essencial para o governo da Igreja de Cristo, desde sua origem bíblica, passando por sua estrutura e função, até sua aplicação prática nos dias atuais. Vimos como o presbitério reflete a sabedoria divina na organização da Igreja. Ele promove a unidade, a fidelidade doutrinária e o equilíbrio no exercício da autoridade e do cuidado pastoral, garantindo que a Igreja permaneça firme em sua missão de glorificar a Deus e proclamar o Evangelho. A relevância do presbitério hoje se manifesta em sua capacidade de enfrentar os desafios contemporâneos sem comprometer os princípios bíblicos. E ele nos lembra que a liderança e o governo na igreja são dons de Deus, dados para a edificação do corpo de Cristo e a expansão do reino.
Ao honrar essa estrutura, reafirmamos nossa fidelidade à palavra de Deus e nossa confiança na suficiência de suas instruções para a Igreja. Que o entendimento sobre o presbitério inspire cada um de nós a valorizar e apoiar o governo bíblico em nossas congregações, sempre buscando glorificar a Cristo em tudo o que fazemos. Bom, obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui. Peço que curta, comente e compartilhe o vídeo com outras pessoas e em canais de teologia no WhatsApp. Bom, vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro e um forte abraço. Que Deus te abençoe.